clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Este é o podcast Patriotas, do site 10yardas.com. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 63, o último antes de jogo de verdade, até que enfim. Fala, Arthur. Fala, Felipe. Fala, Sidney. Vamos para mais uma temporada. Go Pats! E aí, galera, Felipe, Arthur, o pessoal que tá ouvindo, um abraço para todos aí. Vamos lá. Pois é, agora, a partir de agora, esse ainda a gente vai falar de um pouquinho de como foi o jogo contra os Giants, dos 53 que ficaram, de practice squad, de trocas em poucos dias. Eu acho que são os dias mais movimentados antes de jogo que acontece, são esses 3, 4 dias aí depois dos cortes. A gente tem bastante coisa para falar aqui, mas antes tem o nosso recado que, olha lá, a gente prometeu e vai acontecer. Essa semana já está no ar, vale até domingo, a gente está começando com a primeira promoção do Patriotas para essa temporada de 2016. É a nossa promoção Free Brady. O que a gente tem? A gente trouxe uma camiseta daquela do Free Brady, aquela famosona com ele desenhado na frente da camiseta. A gente trouxe de Boston, então a gente vai sortear ela para alguém. Só que não vai ser bem um sorteio. Como que vai funcionar? É bem simples a mecânica que a gente criou, então dá para todo mundo participar e basta ter um bom palpite aí. Como que vai funcionar? A gente vai ter o post oficial no Facebook e o post oficial no Twitter da promoção. A única coisa que você precisa fazer é entra lá e põe quanto você acha que vai ser o jogo de domingo agora contra os Cardinals. Põe lá, Patriots tanto, Cardinals tanto. Depois do jogo, a gente vai conferir. A primeira pessoa que acertar o placar vai ganhar a camiseta. A camiseta é tamanho M. Eu vou pôr o post aqui também, tá no site, tem todas as regras certinho. Tem algumas coisinhas lá que vocês têm que seguir. Mas é bem facinho, pode responder quantas vezes quiser, não precisa responder uma vez só. Vai valer até na hora no intervalo do jogo contra os Cardinals, você vai poder responder. Só que aquela coisa, quanto mais cedo você responder e se você acertar, mais fácil você ganhar, a chance é maior. Então se você quiser esperar até o começo do jogo para ter uma noção, não tem problema nenhum. A questão é que vai ter o pessoal que já respondeu antes, então provavelmente suas chances vão ser menores. Mas como eu falei, pode responder quantas vezes quiser, então vá mandando aí. Manda uma agora já para garantir, quando estiver começando o jogo manda também. Como eu falei, no site tem todas as regras certinho, mas tem algumas coisas importantes aqui para vocês não esquecerem. Só vai valer nesses posts oficiais, o do Facebook e do Twitter. Se vocês mandarem de outra forma ou de outra por alguém, qualquer um que não esteja a resposta lá no post oficial, a gente não vai contar como válida. Isso é importante vocês saberem. Outra coisa é que, como eu falei, a primeira resposta correta vai ganhar. Quando você dá um tweet ou quando você posta no Facebook, ele marca lá o horário, então a gente vai conseguir ver quem foi a primeira pessoa que acertou. Caso ninguém acerte, na lata ali certinho, a gente vai por aproximação dos dois no placar dos números aí, a gente vai chegar em quem foi mais perto e quem foi primeiro também para dar o prêmio. Alguém vai ganhar o prêmio, isso a gente garante. E, como eu falei, pode responder quantas vezes quiser, a partir de hoje até domingo, intervalo do jogo. Última coisa importante, que isso eu já aviso para tudo que a gente fizer, tô avisando já faz uns tempos, é sobre o fã-clube. Precisa estar cadastrado no nosso fã-clube oficial. Precisa estar cadastrado, galera. O fã-clube é uma ferramenta imprescindível nossa, é para ter mais interação com os Patriots lá nos Estados Unidos. Para cadastrar é muito simples, é de graça e é rápido. É só entrar no nosso site, lá no menu do fã-clube, tem tudo certinho, é muito simples. Não tem desculpa para não se cadastrar. Pois é, para entrar, nepatriotas.com.br, vai lá no fã-clube, tem até montadinho ali, tem a imagem certinha de como faz para cadastrar. Garante, porque se você ganhar a camiseta e a gente for depois conferir, e você não tiver no fã-clube, a gente não vai poder te dar, infelizmente. Então, como o Arthur falou, é de graça, é rápido, não tem por que ficar sem essa. We get some rules to follow that endless these and those. Vamos nessa! Eu quero começar
começar por cornerbacks, diferente do que a gente faz, mas eu vou por cornerbacks porque é o seguinte, depois dos 53 finalizados, depois do practice squad acertado, na terça-feira já veio a primeira bomba da semana, que foi a troca do Klein com o Eric Rowe, o cornerback do Eagles que chegou. A gente tem hoje no nosso cornerbacks, a gente tem o Butler, o Ryan, o Coleman, o Cyrus Jones e o Jonathan Jones, que foram 5 caras que ficaram aí nos cortes dos 53. Agora vem o Eric Rowe. Sidney, eu queria... Primeira coisa que já me pega aí é a questão de que corner a gente tá falando desde dos minicamps, é uma das posições que mais tinha talento. Aí os caras vai e me trazem mais um cara, é muito bom ele, mas muita gente tá se perguntando por que trazer um corner nessa hora, né, meu? Cara, eu também a primeira impressão que eu tive foi de fazer essa pergunta, por que mais um corner, né? E, além de tudo, a gente perdeu um jogador que, se não era titular, ele podia ser substituto imediato de várias posições na linha ofensiva, que era o Klein, ele fazia de tudo, ele joga de center, joga de guard. Então, quando eu vi o Rowe, eu estava até conversando hoje com o Arthur, hoje mais cedo, e ele lembrou bem que a questão nossos 2 titulares são free agents na próxima temporada. Então, a única forma que eu consigo entender a necessidade do Bill Belichick se livrar de um cara como o Klein, que é um cara útil para o elenco, que é o substituto ali imediato de várias posições, por um corner, que a gente não precisa tanto assim, se ele tiver realmente vislumbrando a possível necessidade do ano que vem, quando a gente vai correr riscos de perder o Butler e o Ryan, principalmente. Então, mas daí eu tenho certeza que a galera vai se perguntar, mas você tem um problema sério hoje pra resolver, você tem uma sobra aí de talento nos cornerbacks, tanto que o LeBlanc não ficou, o Darius Roberts não ficou, 2 caras que a gente achava que ia ficar não ficaram, passaram nos cortes, nem practice squad conseguiram ficar, ou seja, gente quis esses jogadores, eram jogadores interessantes. Aí trazer um cara agora pra uma posição que não precisa, pensando no ano que vem, parece que vamos pensar agora. Só que, Arthur, não sei se você concorda comigo, eu acho que essa questão do Eric Rowe foi muito de oportunidade. O Belichick adora fazer isso. Ele deve ter visto ali, aparecer um cara desse, pelos valores que foi. Pra quem quiser, tá o link aí também no post, a gente já fez um post no site explicando certinho como que foi essa troca. Mas foi muito pela oportunidade ali de ver um cara passando e você falar, eu preciso pegar ele, então vamos pegar, porque como o Sidney falou, tem esses problemas de Ryan e Butler que pode ser um problema ano que vem, né? E o próprio Belichick falou sobre a troca, ele disse que queria melhorar o depth chart da secundária. Ele agradeceu o Josh Klein pelo tudo que fez na equipe, foi campeão do Super Bowl 49, mas falou que viu a oportunidade e preferiu melhorar, dar um upgrade lá na secundária. E pra mim o Rowe vai ser isso, vai ser entrar como terceiro cornerback e ele vai agregar muito ao time porque o Josh Coleman não teve uma pré-temporada muito boa e o Cyrus Jones no coverage também não foi muito bem. Então pra mim o Rowe vai ser o nosso corner mais alto agora e vai ter muito a agregar nesse time. Um ponto que eu também gostaria de puxar é que ele também pode jogar como safety. E o Duron Harmon, ele também será free agent próximo ano, então o Belichick já também, além do Butler e do Ryan, já pensou na questão do Duron Harmon. Então, essa é uma coisa que muita gente já vem até falando, logo depois que rolou a informação das trocas, a gente começou a falar lá nos Estados Unidos que a chance do Rowe jogar como safety também é grande. Eu acho que nesse momento eles vão testar essas 2 coisas com o Rowe, até para ver onde ele se encaixa mais, mas é bem isso. Tem 2 caras importantes aí, principalmente os 2 corners, que estão vazando aí, vamos dizer, vamos ver como que vai ser essa renovação, principalmente com o Butler, é uma renovação bem complicada para o ano que vem, então imagino que ter o Rowe ali é uma segurança maior, como eu falei, muita oportunidade de ter um jogador desse. O Rowe veio, ele é do draft de 2015, foi escolha de 2ª rodada, ele foi 15 picks antes só do Jordan Richards, dá a entender que o Belichick poderia estar de olho nele também naquela época, e ele é muito veloz também, né, Cid? O cara é muito rápido e ágil, né? O pessoal que cobre os Patriots lá nos Estados Unidos brincam muito que o Bill Belichick ele vai pro Combine só para olhar o 3-cone drill, né? Que é aquele exercício de agilidade em 3 cones, assim, de mudança de direção. E com a aquisição do Rowe agora, uma curiosidade é que a gente tem os 3 caras mais rápidos no 3-cone drill do Combine 2015, que é o Eric Rowe, que chegou agora, o Jordan Richards, que você mencionou, e o Justin Coleman.
Então, assim, temos 3 caras de secundária aí bastante ágeis e vamos ver como é que esse cara se adapta aí, né? Quando o cara perde o training camp, assim, você perde muito de absorver o conhecimento do funcionamento da defesa, no caso. Vamos ver se ele consegue se adaptar rápido aí e já contribuir nesses primeiros jogos. Uma coisa que eu acho que pode ser interessante aí é que, por exemplo, o Coleman e o Jonathan Jones, 2 caras que conseguiram ficar no 53, venceram essa briga aí contra o LeBlanc e o Roberts. Então dá aquela sensação de que tá tudo tranquilo, mas daí tem essa mudança, chega um cara desse com um pouquinho mais de nome. E assim, a gente tem que lembrar que a hora que Brady e Ninkovich voltarem depois da suspensão de 4 jogos, vai ter que ser gente cortada para entrar ele. Eles, os dois. Então 2 caras vão ter que ser cortados. Volta de novo o perigo aí pro Coleman e pro Jonathan Jones principalmente, porque com esse depth aqui, eu não vejo os Patriots com seis corners depois dos 4 jogos. Então os caras voltam a ter medo de novo, precisam mostrar trabalho para não precisar ser cortado nesses 2 que precisam sair. Ainda nisso, puxando aí essa história do Rowe com a troca, vamos entrar em OL porque entra totalmente porque Klein tá fora e a gente tem que entender agora como que fica essa situação do Klein. Para. Foi? Felipe, recebi informação agora aqui, vi no Twitter, o Alan Schefter reportou que é uma bomba, que o Josh Klein, ele não vai mais fazer parte da troca contra o Philadelphia Eagles. Por quê? Ele fez os exames médicos lá em Filadélfia, o que parece, e o ombro dele deu negativo, então com isso ele vai voltar ao New England Patriots. A gente tá aguardando aqui mais informações, mas já vai ter tudo direitinho no nosso Twitter, no nosso site, já pode entrar lá. Eita. O CJ, putz, aí agora muda tudo, né? Porque o Klein ficando é bom porque não perde um cara na OL. Eu tô até meio perdido aí porque acabou de acontecer, eu não sei muito o que eu falar. Mas o Klein ficando é bom pra OL, mas ao mesmo tempo a gente sabendo que se ele não tá passando nem exame físico, quer dizer que o Klein não tá bom pra jogar, né? Cara, sem querer me contradizer, mas já me contradizendo um pouco. Em primeiro lugar, o Belichick não quer o Klein e bota ele numa troca. Segundo lugar, ele não consegue ficar no Philadelphia Eagles, volta pra cá. Cara, será que... Eu tô achando que o Klein não tá com tão boas condições não pra começar essa temporada. Se realmente foi isso, que foi um problema que impede inclusive uma troca, porque quando é um jogador de qualidade, você tá com um probleminha, uma lesão leve, você faz a troca e o cara se recupera lá. Quando a lesão ela é tal que impede a troca, então já começa a ficar preocupado aqui. Eu acho que o Klein não tá tão bem realmente. O Bill Belichick tá vendo isso. Vamos ver como é que vai se desenvolver isso aí, se ele vai permanecer no time realmente, se vai ser cortado, vamos acompanhar. A gente não tem nem muito agora como falar dessa OL, porque acabamos de descobrir essa história. O que a questão é bem isso, provavelmente não pode contar com o Klein. Então a gente tem um problema sim na OL, sem ter o Klein ali, porque ele era o principal reserva pro center, o principal reserva entre os guards ali, o meio da linha, ele era o principal cara para entrar para se algo acontecesse. Como o Sidney falou, a chance dele ficar é muito pouca porque ele tem esse problema. Eu imagino até se já não tentaram enfiar ele nessa troca aí sabendo desse problema, né? Tipo, tentaram, vamos pôr aí, ver se vai que ele passa no exame. Cara, eu não sei, eu tô falando bem sem pensar aí. Um detalhe importantíssimo. Se o Josh Klein voltar e ele não for cortado pelos Patriots, a gente vai ter que cortar alguém, porque nosso elenco vai estar em 54 jogadores. Exato, porque o Rowe, como disse o Arthur, o Rowe tá no elenco, então a gente vai pra 54. Alguém tem que ser cortado. Bom, vamos passar para outra posição. Igual eu falei, a gente, sem saber o que realmente vai acontecer, é difícil ter uma noção aí, a gente falar muito, e provavelmente no programa que vem e no site e tudo aí nos nossos canais, a gente vai passando o que tá rolando agora com essa história da OL. Tentar continuar esse programa, porque tá uma maluquice aqui depois que essa história do Klein, a gente tá tentando acertar tudo aqui. Velho. Vamos falar de linebackers. Vamos com 6 linebackers: Collins, Hightower, McClellan, Mingo, Freeney e o Elandon Roberts. Pra mim, aí a maior surpresa foi a entrada do Elandon Roberts, um cara que, como a gente falou de semana passada, não tinha conseguido mostrar muito, conseguiu nos últimos jogos aí mostrar a sua necessidade aí, a sua importância pro grupo. Ele até tomou uma pancada no jogo que foi estranha nesse último jogo contra os Giants,
mas ficou no corte aí e conseguiu passar. E a grande questão aí é o que fez o Mingo nesse jogo, né? Cara, que absurdo. Ele, o que é que não fez o Mingo desse jogo, né? Forçou fumble, sacou o quarterback, marcou o running back no passe, parou corrida, o cara fez de tudo. Entrou com aquela determinação de mostrar que a má fase que ele estava nos Browns não era culpa dele, era culpa do sistema. Então eu acho que ele quis dar uma declaração nesse sentido, né? Assim, com a partida que ele fez. Cara, e isso foi um indício muito bom de que a gente vai ter um grupo de linebackers aí muito forte para essa temporada. Assim como o Collins e o Hightower, que estão voando também esse ano. Ele consegue fazer várias coisas, ele joga, como eu disse, mais atrás, mais no meio, mas também ele joga na extremidade da linha, indo atrás do quarterback. Então, ele é muito rápido, ele não é forte como o Hightower e o Collins, mas ele é bem rápido. Então, ele pode ir na blitz também. Então, cara, assim, estou muito curioso para ver como é que o Bill Belichick vai brincar com essas peças aí. A gente até, de dentro do campo, mostrou, dessa última, foi pro ar aí, tá o link também no post, de dentro do campo mostrou um pouquinho dessas duas jogadas. A explosão que ele tem é muito interessante que ele mostrou. Eu ainda tô naquela questão de, igual eu falei na semana passada que eu caí no conto do Dobson, eu tô aprendendo. Então eu ainda não quero falar assim, puta, o Mingo vai ser um puta jogador por causa desse jogo. Porque é último jogo de pré-temporada e tal. Até que, se for ver, ele não tá contra caras titulares ali. Então, eu ainda não tô 100% confiante no Mingo. Quero ver ele jogar mais. Mas ele mostrou que ele é um bom jogador, como o Sidney falou, e tomara, né? Não quero eu ser aqui o pessimista da história de falar que o Mingo não vai vingar. Tomara que seja mesmo, que ele consiga provar que a questão é o sistema que ele tava, a forma que ele tava jogando, que não encaixou pra ele, que nos peitos ele voa. Porque Collins, Hightower e Mingo é 3 caras ali pra dar medo, né, Arthur? Pois é. E pra mim, Jamie Collins vem pra sua melhor temporada da carreira. Ele é um baita inside linebacker. Nessa pré-temporada, pra mim, ele só deu uma palhinha do que vai ser a temporada de 2016 pra Jamie. Porque o cara tá um animal. E Hightower também nem se fala. Às vezes, como você já mencionou em outros podcasts, Felipe, a gente só começa a dar glória pro Collins, mas o Hightower tem muita importância contra o jogo corredor adversário e é um baita jogador. E além do Mingo, a gente tem o Sean McClellan. O McClellan é uma baita opção também no grupo de pass rushers da equipe e que pode ali formar com o Mingo uma boa disputa pela vaga de defensive end ou de outside linebacker. É isso que eu ia puxar aqui também. A questão de ter o Mingo, se ele conseguir jogar bem de verdade, a gente tem uma troca boa entre Collins, Hightower e Mingo e consegue liberar um pouquinho mais o McClellan para ser mais um defensive end, e pelo jeito é a ideia deles mesmo de pôr ele ali para jogar mais nas pontas na linha. Então consegue resolver até que 2 problemas num só ali, se o Mingo conseguir realmente jogar bem. Wide receivers, mais uma posição aí que depois dos cortes dá ainda pra ter uma assustadinha aí. Não ficou uma situação muito confortável não. Vamos de 5 wide receivers, sendo que um deles, o Slater, praticamente não é, como todo mundo aí que acompanha sabe, o Slater é o cara do special team. Ele só entra como wide receiver aí porque ele precisa ter uma posição. Então vamos de Edelman, Hogan, Mitchell, Amendola e o Slater, os 5. Na verdade são 4, sem o Slater. Só que nesse momento são 3,5, porque o Amendola tá capenga. Cara, a Amendola não treinou, não jogou na pré-temporada, então ele fala que tá bem, mas é difícil a gente ter confiança de que ele vai chegar domingo contra os Cardinals e conseguir produzir contra aquela defesa lá. É difícil, o jogador sem treinar, não participa do training camp. Por mais que ele tenha entrosamento com o Brady, a gente já viu que nos últimos anos ele foi um alvo muito confiável, eu desconfio, cara, da situação dele. E mesmo que ele esteja bem recuperado fisicamente, ele vai estar sem ritmo. Ele não vai estar com a mesma intensidade de quando ele estava saudável. Então eu estou bem desconfiado aí com como é que o Amendola vai produzir nesse início de temporada. Não só ele. O Edelman vem sofrendo aí, ele não consegue ficar 100% saudável aí faz um tempinho. Então, querendo ou não, por mais que a gente ame o Edelman, que ele seja um cara incrível dentro de campo, qualquer torcedor dos Patriots tem essa aí. Putz, será que o Edelman vai conseguir fazer a temporada inteira ou não? Também é um problema. Agora, o Mitchell também voltou a treinar tudo, mas sofreu aquela lesão. O que me assustou foi o corte do Martin, sinceramente. O Dobson é aquilo que a gente falou, não conseguiu produzir, os Patriots estavam colocando ele em mercado já para tentar alguma coisa, ninguém quis. Agora o Martin, que tinha conseguido renovação de contrato,
Não foi horrível ano passado. Eu achei que por essa situação dos receivers, a forma que isso tudo que a gente acabou de falar, seria bom ter um cara a mais ali, que seja o Martin, mas seria bom ter. Mas a gente não tem. Uma hipótese que se levantou quando o Martin foi dispensado foi de uma possível lesão dele, porque pra quem não sabe ele se machucou no jogo contra o New York Giants, mas parece que não foi isso, porque não saiu mais nenhuma notícia sobre o caso e ele também não foi posto na Injury Reserve dos Patriots, então lesão não foi a desculpa para o corte de Keyshawn Martin. No Practice Squad a gente colocou 2 receivers, o Lucien e o Street que chegou agora e o Lucien que tava com a gente. Eu sinceramente também me assustei em ter o Lucien aí no Practice Squad, que pra mim, pelo menos, dos receivers é um dos que menos apareceu, mas gostam dele, ele é muito veloz e colocaram ele no Practice Squad ali. Então tem essa movimentação que podem puxar um desses 2 caras. Mas de novo, acho difícil ser alguém que se resolva e eu espero que eles realmente entendam que todo o diagnóstico aí com o Amendola realmente seja de que ele vai conseguir jogar. Se já domingo não tiver Amendola, receivers já viram um problema, e um problema estranhíssimo, porque há meses atrás a gente falava que ia ser uma das posições mais interessantes de assistir, e pode ser um problema pra gente já na semana 1. Vamos agora de tight ends. No fim, a gente achou, essa é uma posição que a gente errou bem, porque a gente tava falando que ia 3. Eu tenho que falar aqui, a falar a verdade, o Arthur tava falando toda hora que vai 4, e a gente ficava, você tá maluco, não precisa de 4. Vai 4, não vai, Arthur. E foi 4, cara. Gronk, Bennett, Derby e Harbour. Pois é, essa foi uma aposta minha pra esses cortes finais, que iam 4 tight ends, pelo motivo simples. Como a gente deve jogar com a formação de 2 tight ends em campo, o Bennett e o Gronk, a gente ia ter que ter 2 reservas para ele. E ano passado, o Michael Williams, por mais que seja um tackle, ele entrou também como 4º tight end da equipe. E o Clay Harbour, ele vai fazer essa função não como o Michael Williams, porque ele também recebe passes, mas vai ajudar o time nos bloqueios. E o interessante do Harbour foi que o Belichick falou sobre ele. Ele falou que o Harbour é um jogador versátil, que tanto sabe bloquear como receber passes. Isso foi crucial para a permanência dele na equipe. É muito isso, né, Sidney? O Arthur acho que matou aí nessa questão da formação, porque até mostra um pouquinho do porquê não ter levado mais um receiver, por exemplo. Porque tendo 2 tight ends ali várias vezes, não precisa, é um receiver a menos que você coloca, e mostra também o quanto eles estão acreditando em Gronk e Bennett, né? Exato, o Arthur falou perfeito isso aí, e tem mais um detalhe, não apenas o fato de termos boa parte dos snaps para 2 tight ends, então você tem que substituir 2, né? Você tem que dar descanso para 2 caras. Os 2 titulares são jogadores que têm históricos de lesões. O Gronk, uma carreira quase destruída, né, em determinado momento por lesões, e o Bennett, que chegou esse ano com dúvidas também, teve problemas de saúde em Chicago ano passado. Então, assim, nunca é demais ter ali um cara que possa ter garantia, né? Ter uma segurança, porque Gronk e Bennett a gente sabe que levam muitas pancadas ali pelo meio, tem histórico de lesões, então a gente com 2 jogadores competentes aí, como o Derby e o Harbour, dá uma tranquilidade maior. Então, eu quero puxar um negócio aqui, que pode ser uma questão que a gente veja acontecer e que, se acontecer, vai assustar muita gente. O Sr. Bennett, no último jogo, tomou um fumble besta, totalmente besta que ele fez, e dropou umas bolas ali que não é normal de um tight end do calibre dele fazer. O Derby teve 4 jogos incríveis, foi com certeza o melhor jogador no ataque dos Patriots, e tá aí nessa história. Sr. Bennett que se cuide, hein, porque se o Derby resolver jogar o que ele tá jogando e o Martelos aí começar a fazer bobeira, com o Belichick não tem essa de nome não, né? Dá pra trocar facinho. Mas tem um probleminha aí, o Derby não bloqueia como o Bennett, né? O Sim. Bennett, você coloca ele alinhado na linha lá, na extremidade, você não sabe se ele vai correr, se ele vai ficar. O Derby, pelo que a gente viu, ele é quase que um Hernandes, assim. Ele vai ser um cara para correr e receber passe. Então, tira um pouco, assim, do fator surpresa para a defesa, né? Mas concordo que ele está muito bem e que vai pressionar, né? É bom você ter reservas de qualidade que estejam bem, porque você pressiona os titulares independente deles terem nome, né? Não, lógico, pra deixar bem claro, eu não tô falando aqui que o Derby vai pegar o lugar do Bennett. Mas é que... fica aí no ar, vai. E também, Felipe, para complementar o quão importante é essa boa atuação do Derby, é porque próximo ano o Martellus Bennett vai ser free agent.
e a gente não sabe se ele vai renovar com o time de New England. Já AJ Derby não, porque ele foi draftado ano passado, ainda tem mais 3 anos de contrato de calouro. Linha de defesa. Vamos com 7, contando os defensive tackles e defensive ends. Brown, Branch, Valentine e Johnson no meio. Sheard, Long e Flowers nas pontas. Lembrando que o Ninkovic foi suspenso, então ele volta depois de 4 semanas. E como a gente já falou, vai ter que abrir espaço, aí alguém vai ter que abrir espaço para entrar. Mas até essas 4 semanas são esses jogadores que a gente tem. A surpresa aí é o Anthony Johnson, né? Cara, como esse cara cresceu nessa pré-temporada, chegou, ninguém falava dele, ninguém esperava que ele fosse nem disputar assim, as últimas vagas no elenco final, e o cara chegou atropelando todo mundo, deu um banho de atuação, digamos assim, no Terrence Knighton, que é um cara altamente badalado, chegou aqui com status de titular e não conseguiu render. Eu acredito que ninguém esperava o Johnson, foi a maior surpresa, eu acho, de todo o roster dos Patriots. Bom, a minha maior preocupação nessa parte aí são ter só 3 jogadores para as pontas, Sheard, Long e Flowers. Com certeza o Flowers vai ser um dos caras que mais vai entrar aí nessa ponta. Tomara que ele consiga manter o nível. E como a gente falou ali na parte dos linebackers, com certeza vão trazer ali o McClellan para ser também um cara para entrar nessa rotação, para não cansar eles. E como você disse também, dá para entrar um Mingo, né, Arthur? O que eu queria falar aqui também é a questão do Grissom, que é um cara que a gente acreditou bastante que ia entrar, jogou bem, acabou não ficando no 53, mas pelo menos a gente conseguiu deixar ele no Practice Squad. Esse sim é um cara bom pra ter no Practice Squad, né? Pra mim, o corte do Dino Grissom foi totalmente uma surpresa. Por mais que ele não seja lock no elenco, ele fez uma pré-temporada boa, inclusive no último jogo contra o New York Giants foi bem, e tê-lo no Practice Squad faz muito bem pro time, ainda mais com a suspensão do Rob Ninkovic. Vamos entrar nos corredores, running backs. É mais uma posição aí que a gente não vai folgado, que não vai tranquilo. A forma que eles montaram aí me preocupa um pouquinho, eu vou ser sincero, não tô tão feliz não com esse grupo de running backs. Vamos com 5, sendo que o Devlin é um fullback, então basicamente ele não é um corredor. Os outros 4 são Blount, Foster, Bolden e White. Desses 4 jogadores, a gente tem o Blount, que é o power back, que é aquele cara que pega pra correr mesmo ali e arrancar jardas. Legal. Tem o Foster, que eu vejo ele entrando aí, ele e o White entrando como uma espécie de John Lewis, o cara que recebe mais a bola, que abre mais pros cantos. Ótimo. Então esses dois vão conseguir cobrir, não do mesmo jeito que o Lewis, mas pelo menos cobre aí a função que precisa do Lewis. Agora, o meu problema é exatamente a relação com o Blount, que ele não é esse cara, a gente já sabe de cor, que ele não é esse cara que aguenta o jogo inteiro. O Sidney até já falou várias vezes aí, né, Sidney, que você acha que ele devia entrar mais pro fim, quando a galera tá mais cansada. Só que o Bolden não é esse cara pra cobrir o Blount na hora que precisar, né? Não, cara, tô preocupado também, assim como você. Se o Blount entrar naquele modo Blount 2 jardas da última temporada, principalmente aí, vai ficar complicado, porque a gente não tem outro cara para arrancar jardas ali pelo meio. O Foster é na linha do White. O Dion Lewis, ele é um cara muito ágil e tal, mas a gente até esquece que ele era bom correndo com a bola também. Eu acho que o Foster e o White são mais focados mais no passe. Era como o Shane Vereen era até 2014. Então, assim, tirando o Blount, não tem ninguém para correr pelo meio, e se as corridas com ele não engrenarem, a defesa adversária vai saber que não vai corrida e vai toda para cima do Brady, e ele vai ter que lançar 40 bolas por jogo, e a gente vai ficar sempre repetindo aqueles medos aqui. Eu fiquei preocupado também. Ou o Blount realmente está mais magro, está mais bem preparado fisicamente, vai entrar diferente do ano passado, ou a gente vai ter problemas novamente com a posição. Tem o Bishop Sankey, que é um cara que veio agora pro Practice Squad. É uma boa opção, mas quando a sua solução é trazer um cara do Practice Squad e não um reserva imediato, não é a melhor solução do mundo, né? Bishop Sankey, ele passou 2 temporadas no Tennessee Titans, pra quem não sabe. Nesses 2 anos no time de Tennessee, ele conseguiu apenas 700 jardas, o que é um número baixo pro running back. Ele teve um average de 3.8 jardas por carregada de bola, e ele vem para ser uma opção, como você falou, no Practice Squad. E como você disse também, Felipe, tem uma opção no Practice Squad como seu reserva para o cara subir, já não é uma coisa muito boa assim. 2 posições que são 2 coisas que não mudaram muito, não tiveram surpresas, e é bem o que a gente imaginava que seria. Os safeties, vamos com 6, McCory, Chung,
Harmon, Richards, Ebner e King. Bom, aí eu acho que a grande questão é que o Ebner e o King são dois caras fechados no Special Teams. Tem a questão do Rowe, que a gente falou que pode ser que seja usado como um safety. Mas eu acho que a grande questão aí dessa história é ver o Jordan Richards, que é um cara que confiam bastante e que deram mais uma chance para ele, né? Até uma bela interceptação nesse último jogo, né? Uma jogada que ele mostrou que consegue cobrir uma boa área do campo lá atrás. Ainda não é um McCory nesse sentido, mas mostrou competência. É um cara que eles acreditam muito, né? A gente sempre escuta falar desde que ele foi draftado, de como o Richards é inteligente, ele tem um QI de futebol muito alto e tal. Isso tudo é muito bonito, mas isso tem que ser traduzido dentro do campo em jogadas e em ajuda ao time. Senão o cara pode ser o melhor estrategista do mundo lá e não conseguir reproduzir nele. Eu acho que ele é novo ainda, está no seu segundo ano, então assim, vai ter oportunidade para mostrar que é bom e dá para formar colocá-los em situações aí de complementação, né? O Harmon, a gente já falou aqui em outros podcasts, às vezes entra como free safety e libera o McCory para marcar um wide receiver, para ser até um cornerback às vezes. O Chang também marca tight end, marca lá atrás. Então, assim, tem um elenco de muita qualidade aí. Eu vou jogar uma última coisa no ar aí, que é essa questão de safeties. De novo, não estou sendo pessimista nem nada, mas são coisas que passam na minha cabeça. A gente falou do Rowe, que tá no segundo ano também, e que já jogou 3 anos como safety. A gente falou ali na questão dos corners, que entre eles ali pode ser alguém que dê espaço para a volta de Brady e Ninkovich. Eu vou jogar no ar aqui. Se o Sr. Richards não conseguir mostrar trabalho ainda, e o Rowe mostrar que ele pode sim ser um bom safety, não sei não, hein? Se não é o Richards que não vaza aí pra essa história. A gente fala aqui que eles confiam muito no Richards, eles gostam muito dele. Mas é que o Sidney acabou de falar, ele não consegue mostrar em campo de verdade toda essa inteligência, todo esse potencial dele. Então vou deixar mais uma coisinha no ar aí pra ver se não é o Richards que, dependendo de como as coisas acontecerem nesses 4 jogos, se não é ele um dos caras que pode rodar, não. QBs, também acho que é a posição que menos teve... Não teve nenhuma surpresa aí. A gente realmente vai com Brissett e Jimmy Garoppolo. Lembrando que o Brady não conta para esses 53 sinais. A hora que ele voltar, ele ocupa um espaço. Que acho que a grande questão aí é o que a gente já tinha falado, acho que uns 2, 3 programas atrás, né, Sidney? Se a volta do Brady vai ser para tirar o Brissett ou se eles vão arrancar algum outro jogador aí e acreditar que o Brissett pode ficar, né? Eu acredito, pelo modo como eles levaram esse draft, que eles não vão tirar o Brissett. Se o Brissett tivesse sido escolhido um jogador de 6ª rodada, 7ª, eu até acreditaria. Ele tá lá para ter um backup, né, para não dizer que não tem ninguém nesses 4 jogos que o Brady vai ficar fora, e depois ele é descartável. Eles pegaram ele relativamente alto no draft, até mais alto do que muita gente gostaria, né, com o Arthur. E eu acho que ele vai ficar, cara. Eu acho que eles... se gastaram uma escolha... A gente sabe que Belichick não morre abraçado com ninguém. O Weasley é um exemplo, né? Primeira rodada e voou. Mas eu acho que ele, pelo menos, ele tem uma expectativa de que o Brissett possa ficar, pelo menos, seu contrato de calouro inteiro. Acho que essa é a grande pergunta entre os quarterbacks aí, que a gente tem que ver o que vai acontecer depois de 4 jogos. We get some rules to follow that endless, these endless. No one knows. Bom, pra gente fechar, agora, a partir de agora, o negócio é sério, é Patriots e Cardinals no domingo, valendo já pela semana 1, jogo no Esporte Interativo e na ESPN, né, Arthur? Isso mesmo, Felipe. Jogo que vai começar às 21h30, horário de Brasília. É imperdível, galera. Sunday Night Football. É isso aí, a NFL tá de volta. Sidney, pra quem chegou agora, tá começando a entender o Patriotas, como funcionam as nossas coisas, é claro que a gente vai falar de Patriots e Cardinals. A questão é que no podcast a gente fala mais do jogo que passou e das notícias que estão rolando, então a gente fala mais do desempenho dos jogadores, mas a gente tem tanto post com análises e o aquecimento e, claro, o nosso ao vivo no Facebook, sempre meia hora antes de cada jogo, né? Exatamente. Não deixem de acompanhar esse ao vivo, a gente vai trazer todos os detalhes já perto da hora do jogo começar, para entrar no clima da partida realmente. Muito ansioso para esse primeiro jogo da temporada e que seja mais uma temporada ótima e muitas vitórias aí para os Patriots e para nós todos do Patriotas. Para quem acostumou o ano passado, a gente fez o pré-jogo ao vivo no YouTube. Esse ano a gente está trazendo para o Facebook para mais gente ter a oportunidade
oportunidade de assistir. Então, como o Arthur falou, o jogo é 9h30, 9 horas em ponto. Pode ir lá pro facebook.com/NEPatriotas. A gente vai estar entrando ao vivo para falar tudo que a gente espera do jogo, responder pergunta da galera. E depois, claro, a hora que termina ao vivo, a gente vai pro Twitter para ir comentando com todo mundo. Não esqueça da promoção, participa, dá já o seu palpite aí e vai até domingo. Vá avisando aí, vá guardando o seu placar aí para ver se, quem sabe, você ganha essa camiseta do Free Brady. Certo? Arthur, brigadão, até a próxima. Obrigado, Felipe. Obrigado, Sidney. Até a próxima. Um abraço, galera. Tudo de bom. Até logo. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom